Olá a todos! Na aula de hoje iremos ver algumas características gerais dos instrumentos digitais. O processo de medição consiste em aferir um determinado valor para uma grandeza física. Conforme já sabemos, as grandezas físicas são a grande maioria grandezas definidas como analógicas. Isto é, se eu pegar um intervalo contínuo desses valores, eu posso ter infinitos outros valores em cima disso. Assim, para que essas grandezas possam ser manipuladas em um sistema digital, é necessária a conversão dessas grandezas analógicas em uma grandeza digital. Na prática, isso é realizado por meio de um dispositivo chamado como conversor analógico digital. Conversor analógico digital, ou pela abreviatura do conversor AD, no qual que nós conversamos com AD, ou seja, esse conversor vai pegar uma medida analógica e vai transformar isso em um número digital, ok? Em circuitos elétricos, um conversor analógico digital sempre vai receber um sinal de tensão como entrada, tem o nosso conversor aqui, o conversor analógico digital, e vai transformar esse valor de tensão em um número digital que pode ser posteriormente processado por um computador, por um PLC, o número digital. Então, é importante porque nas nossas aplicações práticas, caso, por exemplo, eu queira fazer uma leitura de uma certa temperatura, que ao fazer essa aplicação, é que antes para transformar essa temperatura em um valor de tensão, é necessário utilizar um transdutor, ou seja, tem um transdutor que é um dispositivo que vai converter uma unidade física em um sinal de tensão, e o nosso conversor analógico digital vai transformar esse valor de tensão em um número digital que posteriormente pode ser processado, ok? Bom, na prática, os conversores analógicos e digitais podem ser encontrados por meio de um CI, o qual esse componente tem duas características gerais. Então tem um CI aqui. A primeira característica desse componente aí, na questão de instrumentação digital, é o ranger dele, ou seja, qual é o valor máximo e mínimo de tensão de entrada que ele consegue converter. Então ele tem uma tensão ele pode converter no máximo uma tensão de referência, que eu vou chamar com V de referência positiva, e a menor tensão que ele consegue converter é o V de referência negativa aqui. Ou seja, então ele tem um ranger que é dado pelo V de referência positivo menos o V de referência negativo. Ou seja, essa equação é dada o ranger dele, ou seja, na sua entrada ele pode somente vai realizar a conversão entre valores de tensão do V de referência negativo até o V de referência positivo. Típicos valores para esses V de referência pode ser o negativo 0 volts e o V de referência positivo 5 volts. Ou seja, esse conversor na sua entrada vai realizar a conversão em um número digital, valores de tensão entre 0 a 5 volts. Valores acima de 5 volts ou abaixo de 0 volts, aqui esse conversor não vai realizar uma leitura correta e em muitos casos pode até danificar o conversor. O segundo parâmetro aqui seria a resolução do conversor. Resolução do conversor, que é dado em número de bits. Número de bits. Essa resolução indica o seguinte: quantos símbolos o conversor utiliza
para representar essa faixa de tensão lida na sua entrada. Então, por exemplo, se eu tenho um conversor de 2 bits, ou seja, tem um conversor aqui que eu vou chamar N de 2 bits, isso indica que esse conversor pode representar esse sinal de entrada como um número de 2 bits, ou seja, isso quer dizer o seguinte, que esse conversor, na verdade, ele divide essa tensão de entrada aqui em 2 elevado a n, o número de bits trechos possíveis. No gráfico desse slide aqui, mostra a correlação da entrada analógica de um conversor digital analógico, bem como sua saída. Conforme podemos observar, a entrada dele varia entre o valor, no caso aqui 0, até o V de referência positivo dele, e esse valor de entrada analógica é convertido em um número digital. Nesse caso desse exemplo, esse conversor tem 3 bits de resolução, ou seja, assim, esse valor de entrada aqui é convertido em um número de 0 até o valor 7 em binário, ou seja, vai variar de 0 até o valor 7. Ou seja, utiliza 2 elevado a 3 símbolos diferentes para representar essa entrada analógica. Em termos gerais, a resolução de um conversor também pode ser medida pela relação da faixa de entrada desse conversor dividido pelo número de símbolos que ele utiliza para fazer essa conversão, ou seja, é o ranger dele dividido pelo número de bits de faixa, que isso pode ser dado, geralmente dado por 2 elevado ao número de bits dele. Então, por exemplo, vamos pegar uma parte prática, por exemplo, um conversor do Arduino Uno. Ele tem um ranger que pode variar de 0, tem um ranger de 0 a 5 volts, ou seja, a faixa dele é de 5 volts. E o número, a resolução dele em bits é 10 bits. Assim, a resolução desse conversor é dada por 5 dividido por 2 elevado a 10, ou seja, 5 dividido por 1024, no qual vai resultar o valor de 4,9 milivolts. Isso quer dizer, esse número 4,9 milivolts quer dizer o seguinte, que somente a saída minha digital, meu número digital vai incrementar uma unidade somente se tiver uma variação de 4,9 milivolts na minha entrada. Por exemplo, se eu tenho um certo valor de tensão, no qual a saída digital minha está sendo fornecida por esse número, 101, ou seja, só vou incrementar uma unidade nesse número, você vai sofrer uma alteração desse número indo para 1010, somente se minha entrada sofreu um incremento de 4,9 milivolts, ok? Agora vamos imaginar que eu já tenho um conversor meu, eu já tenho um valor da saída dele, eu tenho o ranger dele aqui de entrada aqui, que seria a entrada analógica. A partir do número digital da saída aqui, como que eu faço para obter o valor da entrada? Qual o valor de tensão esse número está representado? Bom, eu posso obter isso por meio de uma relação simples, que eu vou considerar a tensão, a nossa tensão de entrada é dado pela resolução desse conversor, que a resolução é calculada por, deixa eu escrever aqui no canto aqui essa resolução, pelo ranger dele, da entrada, ranger dele, que seria a tensão positiva menos a tensão negativa, dividido por 2 elevado a n, vezes o valor digital, mais o V de referência negativo, ou seja, por meio dessa equação aqui eu obtenho o valor de tensão dessa minha escala. Como exemplo aqui, vou imaginar que eu tenho um conversor que está variando que tem um ranger de 0 a 5 volts,
Além disso, ele tem uma resolução, vou colocar uma resolução igual a 4,9 milivolts, é igual a questão do Arduino, e o seu sinal de saída seja um valor digital que é dada pelo número já na conversão na base 10, vamos colocar aqui 100. Então o valor de entrada dele analógica, vou colocar a entrada dele, é calculada realizando 100, que é o valor digital, vezes a resolução 4,9 milivolts, mais a tensão dele de referência negativa, que no caso aqui é 0. Ou seja, então a entrada dele analógica é 4,9 milivolts vezes o valor 100, que vai dar 490 milivolts.